Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Ribeiro mais uma vez aqui com vocês para mais uma videoaula. E como prometido, hoje a gente vai falar de como utilizar, o torniquete. A gente já falou no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, volta lá, dá uma olhada. A gente falou quando usar, quando realmente justifica o uso da aplicação dessa técnica do torniquete. Nesse daqui a gente vai falar como utilizar. Bom, existem alguns parâmetros, pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, tempo. Tá? Então, o tempo, pessoal, é muito importante. Então, eu não posso ficar perdendo tempo. Eu verifiquei a necessidade, como a gente já falou no vídeo anterior, verifiquei alguma daquelas necessidades. Eu não posso ficar perdendo tempo. Eu tenho que aplicar o torniquete o quanto antes. O quanto antes eu aplicar, maior a chance de sobrevida da minha vítima, ok, pessoal? Local, isso é muito importante, tá? Qual local eu devo aplicar? Bom, então vamos lá. A gente sabe, já falou no vídeo anterior também, é sabido que o torniquete é usado em membros superiores e membros inferiores, tá? Qual o melhor local da aplicação e como aplicar? Existem algumas técnicas, alguns protocolos que dizem o seguinte. Se você pegar o PHTLS, ele vai dizer o seguinte. Proximal ao local, tá? Do membro afetado. Por exemplo, o que é proximal? Proximal, pessoal, quando a gente fala em proximal, em anatomia, em APH, não quer dizer que é próximo ao local. Proximal é próximo ao centro, tá? Então, se eu tenho um sangramento aqui, por exemplo, no antebraço, tá? Vamos dizer que eu tenho um corte enorme aqui no antebraço. Então, qual é o proximal? Proximal seria aqui, na próxima articulação, abaixo dela, ok? Só que existe uma coisa que é o seguinte. Muitas vezes, em alguns casos, tá? Eu não vou conseguir fazer uma compressão efetiva nesse torniquete para que eu estanque imediatamente o sangramento. Então tem o seguinte, como que eu aplico? Geralmente a gente usa uma técnica de 3 a 4 dedos, por exemplo, eu tenho um corte aqui, ó, nessa região, em cima aqui da minha tatuagem aqui de bombeiro, eu tenho um corte muito grande aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir 3 dedos, aproximadamente 7, de 5 a 7 centímetros, 3 polegadas e meia mais ou menos, e vou colocar o torniquete. Lembrando, pessoal, o torniquete não pode ser colocado em cima de articulação. Então, a articulação, tá? Não é recomendado colocar o torniquete em cima de articulação. Então isso aqui é uma técnica errônea. Quem coloca o torniquete em cima de uma articulação, ele está aplicando essa técnica no local errado, tá? Eu posso aplicar acima ou abaixo da articulação, nunca em cima da articulação. Vamos deixar isso claro, ok? Então vamos lá. Coloquei, tá, esse torniquete na minha vítima, apertei o máximo que eu conseguia, porém eu não conseguia ainda estancar esse sangramento. E como eu vou saber se eu estanquei ou não? É recomendado, tá, que você faça a pulsação distal, ou seja, coloquei o torniquete nessa região, porque eu tinha um sangramento aqui, lembra? Então eu coloquei aqui abaixo dessa articulação, não é em cima, abaixo da articulação, e verifiquei o pulso e ainda sinto o pulso. Ainda que filiforme, aquele pulso fraquinho, mas ainda estou sentindo, então ele não está efetivo. Qual a indicação? Claro, se eu tiver condição de comprimir um pouco mais, ou seja, apertar um pouco mais esse torniquete, eu vou fazer isso. Eu não tenho mais condições, eu cheguei no máximo, o torniquete não vai mais, então eu vou fazer o quê? A colocação, aí é indicado a colocação, tá? De um segundo torniquete. Então, quando é indicado a colocação de um segundo torniquete? E onde eu coloco? Aí sim, como eu já estou aqui praticamente muito próximo da articulação, eu vou colocar aqui em cima um segundo torniquete. Às vezes, pessoal, é muito comum a gente pegar uma pessoa
E aí a pessoa tem aquela coxa muito grossa, muito calibrosa, ou um braço muito grosso, muito calibroso. Por mais que eu faça pressão com o primeiro torniquete, eu não consigo fazer esse estancamento completo, tá? Do sangramento. Então, há sim a necessidade de um segundo torniquete, ok? Então pode colocar 2 torniquetes, professor? É isso que você está falando? Pode sim. Se eu não consigo com o primeiro, eu coloco um segundo para ajudar, porque eu diminuo aquele fluxo de sangue até o primeiro, né? Assim que eu colocar o segundo, mais proximal. Por isso, pessoal, que a gente tem que ter bom senso. Eu tenho que colocar mais proximal. O que é região proximal? Já expliquei para vocês, mais próximo ao centro. Então eu já coloco o torniquete aqui em cima, quando eu for colocar o segundo aqui embaixo, já vai ficar mais difícil, tá? Então, ou não vai ficar tão eficaz quanto o primeiro, tá? Então eu coloco o primeiro mais próximo da região, em torno de 3 polegadas e meia, 5 a 6 centímetros do local, do corte ou da amputação. E se necessário, como eu disse, às vezes a pessoa tem uma perna muito calibrosa, um braço muito calibroso, eu tenho que colocar um segundo torniquete para conseguir estancar realmente esse sangramento, tá? Um outro ponto importante, pessoal, a verificação. Então eu tenho que verificar. Verificar o que, professor? Verificar o pulso distal o tempo inteiro. A partir do momento que eu coloquei o torniquete, eu tenho que continuar a verificar esse pulso distal, porque de repente esse torniquete afrouxou por um motivo ou outro, ou ele não está efetivo, como eu falei, então eu tenho que o tempo todo fazer a verificação. Isso é muito importante, tá? Uma outra coisa, as pessoas sempre... mas e a dor? A dor, colocar um torniquete causa dor? Causa sim, tá? Então, vai causar dor sim. Porém, a dor não é um indicativo de que eu tenho que retirar esse torniquete. De forma alguma, pessoal, é claro que vai doer. Eu estou apertando, eu estou comprimido, tem musculatura, tem tecido muscular, conjuntivo, tem terminações nervosas, a pessoa vai sentir dor. Mas a dor não é indicativo para que eu retire esse torniquete. Porque se eu retirar, muito provavelmente ela vai a óbito num curto espaço de tempo, ok? Professor, posso fazer analgesia? Depende. Se você está numa viatura onde tem algum analgésico e o médico regulador oriente para que faça, é claro que a gente sempre vai trabalhar com a orientação de um médico nesse caso, né? A analgesia só é feita sob orientação médica, tá? Se ele me orientar para fazer qualquer uso de analgésico, desde que eu tenha na viatura, vou realizar a analgesia tranquilamente, porque o médico indicou isso, ok? E vou cair naquela máxima, né? Lembra do vídeo lá anterior, lá longe, da tríade do APH? Scoop and Run, Stand Play, Play and Run. Aí eu vou ter que optar. Eu vou fazer o Scoop and Run, é claro, porque eu já coloquei aqui um torniquete, eu já usei a técnica do torniquete na minha vítima, então é claro que eu vou aplicar o Scoop and Run, ou seja, eu vou pegar essa vítima, colocar um torniquete e transportá-la, lógico, né, dentro dos parâmetros legais, eu fazendo a imobilização, protegendo a minha vítima, não causando maior dor ou lesão que ela já tenha sofrido, e vou transportar o mais rápido possível para um centro hospitalar para que ela seja tratada. Aí a retirada desse torniquete vai ser feita lá pelo cirurgião, pelo emergencista, ele quem vai decidir a hora de retirar, como retirar, quando retirar. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido mais essas dúvidas com vocês. Um beijo no coração, até a próxima e façam seus pedidos. E não esqueçam, hein, pessoal, curte aí, comenta, tá? Aciona lá o sininho para você receber cada vez que a gente coloca um vídeo aqui para vocês, tá bom? Beijão, pessoal, até mais!